De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2015, o número de pessoas que vão sofrer algum tipo de transtorno psiquiátrico será 15% maior. Aqui no Brasil, esse tipo de doença representa a terceira maior causa de afastamento no trabalho. E esse é o tema de hoje do programa Direto ao Ponto. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o psiquiatra Márcio Drago e a psicóloga e palestrante espírita Sandra Ventura. Aqui ao meu lado, nosso colaborador de sempre, Jaime Lopes. Obrigada a todos pela participação. Márcio, gostaria de começar perguntando para você o seguinte: o que são esses transtornos mentais? Doença mental é uma alteração no comportamento, no pensamento, no sentimento das pessoas que levam a uma disfunção na vida delas. A partir dessa alteração que elas têm no comportamento, elas passam a não conseguir conviver bem com família, com o trabalho, com a vida social, com amigos, isso. Tá? E a maioria das doenças, nós comparamos isso com um estágio anterior de vida da pessoa que ela conseguia conviver bem. A depressão, por exemplo. Tem um parâmetro de equilíbrio, é isso? Aí saiu do equilíbrio, seria... A depressão, por exemplo, a pessoa via bem, tinha uma vida considerada normal, mediana, né, por todos. E em um dado momento da vida começa a ficar triste e essa tristeza vai aumentando, e a pessoa começa a perder produtividade no trabalho, começa a se afastar da família, dos amigos, se isolar em casa. Quer dizer que existe uma escala, quando você fala de transtorno mental, existe uma escala entre uma ansiedade que se comprove até, enfim, até uma situação mais grave? Não são sintomas, desculpa, são sentimentos que todos temos, né? Todos, em algum momento da vida, ficamos ansiosos, todos, em algum momento da vida, ficamos tristes ou ficamos alegres. Tá? Mas é uma tristeza que vem e desaparece com o tempo. Né? Todo mundo fica triste quando uma pessoa próxima acaba falecendo. Tem motivos reais, né, para você ter essa tristeza? Mas é uma tristeza que vai melhorando com o tempo. Essa tristeza vai melhorando, vai desaparecendo. Enquanto numa doença mental isso não acontece. A tristeza não vai embora. Um parâmetro de comparação, como é que a gente pode dividir isso, né, Márcio? Assim, todo mundo pode sofrer em qualquer época da vida um transtorno mental, porque todos nós estamos suscetíveis a perdas. Né? Então, o transtorno mental, a gente costuma usar uma metáfora para esclarecer o seguinte: o que é um transtorno? Imagine que determinado hábito, determinada situação na sua vida, ou no próprio julgamento a respeito de si e dos outros, você considere esse sentimento ou esse tipo de emoção como um tijolo. Quanto mais tijolos você colocar ao redor de si, isso vai dando o grau do tipo de condição que a pessoa está vivendo. Chega um momento que ela pode ficar emparedrada. Isso é um transtorno. Então, porque dificuldades, ansiedade, né, todos nós sentimos. Transtorno mental em qualquer época da vida, qualquer um de nós pode sofrer. Porque todos nós estamos suscetíveis a passar por um processo de transformação ou de perda que pode, não sendo trabalhado ou recebido de forma correta, pode se transformar num transtorno. E como transtorno, ele também pode ceder. Tem cura. Entendi. Aí você falou isso, citou aí a depressão. Quais são os outros tipos de transtornos? Os transtornos de ansiedade, né? O transtorno bipolar, que é muito falado hoje em dia, onde as pessoas têm períodos onde ficam com depressão e períodos onde ficam muito eufóricas. A esquizofrenia, que é o que é tradicionalmente conhecido como loucura, é uma doença, a esquizofrenia. E as neuroses também? As neuroses são os transtornos de ansiedade, estão dentro dos transtornos de ansiedade, que englobam várias doenças que nós já ouvimos falar, que são fobias sociais. O toque, no caso do transtorno obsessivo-compulsivo também. O pânico, transtorno de pânico. Agora, a impressão minha ou esses transtornos estão aumentando na sociedade? Porque a impressão que a gente tem é essa é a impressão, pelo menos, né? A gente pode dizer que realmente isso vem aumentando? A sociedade está ficando mais doente, psicologicamente falando? Isso ainda é questionável se
Hoje em dia as pessoas estão tendo mais acesso, né, à informação e ao tratamento, e por isso estão buscando mais tratamento. Ou se realmente o mundo que nós estamos vivendo hoje, um mundo muito mais veloz, com muito mais cobrança, faz com que as pessoas tenham uma dificuldade em adaptar-se também. Existem causas que poderiam se chamar genéticas para esse tipo de doença? Sim, existem sim, né? Principalmente no transtorno bipolar e na esquizofrenia, tá? Existe existe um componente genético importante. É forte, isso é bastante... Isso é visto, um forte componente que se repete em gerações. Então, quer dizer, se alguém teve um caso na família, é importante estar atento, porque às vezes a pessoa está passando e não percebe. Tem isso também? Essas doenças que... Desculpa. Não, pode falar. Essas doenças que envolvem a perda da crítica, a perda da consciência, como a loucura, como a esquizofrenia, a pessoa realmente não percebe que está doente. Tá? Ela se vê como normal, mesmo tendo um pensamento bem desorganizado, um pensamento que... Por exemplo, quando a gente conversa, por exemplo, no diagnóstico de adolescentes, não se faz diagnóstico em adolescentes. Porque está passando por um processo de transformação mesmo. Então, muitas vezes se confunde distúrbios que lá na frente vão ser avaliados como coisas graves, que na adolescência eles surgem, que pode ser um comportamento antissocial, pode ser, na criança pode ser birra, mas... para um pai, uma mãe, um cuidador atento, nós estamos vendo sinais que, olha, esse comportamento já não é só birra, já não é só personalidade forte, gênio forte, tem que estar atento, né? Determinadas circunstâncias não podem ser avaliadas simplesmente como uma questão só de cultura ou de educação. Embora não se possa dar um diagnóstico pré-fechado, mas tem tratamento e tem que haver acompanhamento. Porque lá na vida adulta se fecha o CID, se fecha o diagnóstico. Mas os sinais já são dados desde a infância em determinados transtornos. A gente poderia citar um pouco quais são esses sinais? Assim, eu sei que é uma pergunta um pouco difícil, mas em quais os momentos os pais devem estar atentos a uma criança, por exemplo? Quando acontece uma mudança importante no comportamento da criança. E do adolescente, a mesma coisa. Quando ocorre uma mudança importante no comportamento, quando uma hiperatividade ou uma criança muito calada, isolada. Um isolamento completo, o adolescente não era assim e passou a ser assim de repente. Tá? São sinais que os pais podem e devem observar e devem procurar um tratamento. E a partir de que idade, assim, os pais já podem e devem ficar atentos, se for o caso, levar a criança para algum diagnóstico, alguma avaliação? O diagnóstico não vai ter fechado. Né? Nós vamos ter um acompanhamento e avaliação periódica. Mas, por exemplo, um caso mais famoso que a mídia sempre explora, né, que são a questão das pessoas violentas, né, os indivíduos que agridem a sociedade. Quando esse indivíduo, na maturidade, chega a esse estágio, ou na adolescência, né, que nós temos aí, às vezes, jovens que são verdadeiros transgressores da lei com menos de 13 anos. Né? Então, essas crianças ou essas pessoas, elas dão sinais. São crianças já muito agressivas desde a infância, gostam de torturar tudo e aquilo que é mais frágil do que ele. Então, não é só, como nós falamos, não é uma questão de gênio, de personalidade. É algo que deve ser constatado como um transtorno, porque foge do controle educacional e moral que os pais ou cuidadores oferecem. São crianças que já não obedecem ordens, já não obedecem orientações desde a infância. Isso. Ok. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Você gostaria de ajudar a expandir o espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Então, o que você está esperando? Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça seu cadastro e participe! Estamos de volta com o programa Direto ao Ponto, hoje falando sobre transtornos mentais. Agora a gente vai acompanhar o depoimento de uma mulher que passou por um transtorno mental e conseguiu se recuperar.
Desde 3 anos e pouco ele sempre me batia, sempre agredia. E eu não aceitava, eu ia para cima. Como que eu ia para cima? Ele achava que eu não era normal. Porque só eu que via, só eu que brigava. Por causa desse lado, eu era muito doente. Aí chegavam os irmãozinhos e falavam assim, ixi, eu vou te pegar, você vai ficar pior, você vai ficar pior. Só que eu ficava mesmo, eu caía, eu falava pra minha mãe, eu vou ficar doente, ele está falando que vai me machucar. A visão era essa que minha família tinha. Eu era louca na minha cidade porque eu brigava sozinha, eu via sozinha, mas não era nem isso, as pessoas chegavam para mim, às vezes eu era pequena, chegava e vai acontecer isso com você, e não era. Para mim, com certeza, sempre teve alguém. Eu não lutava sozinha, eu estava me defendendo, eu tinha alguém, eu via. Agravaram tanto que meu pai me levou para o sanatório. Só que naquela época o sanatório era banco de cimento e uma corrente no pé. Pro deficiente mental ficava preso, sentado no banco de cimento com uma corrente no pé, presa no pé do banco. Porque os bancos eram fixos, né? Não tinha como o doente sair. Como ele estudou, ele falou assim, o meu problema não era físico, era espiritual. Aí me levou para Palmelo, uma cidade espírita, onde pessoas se internam para tratar, né? Faz tratamento, cirurgia espiritual. Aí eu fui para Palmelo, fiquei lá 1 ano, morando, estudando. Eu estudava dia e noite, porque assim, se eu tiver um controle até hoje, se eu tiver um livro espírita e oração, é a minha salvação, é só o que eu me sinto segura, é um porto seguro para mim. É bastante interessante o depoimento dela. Agora, Sandra, casos como esse são comuns? Ou seja, pessoas que são diagnosticadas com algum tipo de transtorno chegam a ser internadas mesmo, né? Como foi o caso dela. E, na verdade, tem questões, né? Não vou nem dizer problemas, são questões espirituais, ou seja, até a própria mediunidade mesmo. Bezerra de Menezes, no século XIX, lançou um livro, A Loucura sob um Novo Prisma. Era a opinião do médico que conhecia profundamente as doenças do corpo, mas que também passou a conhecer profundamente as doenças da alma. Então, ele leva a psiquiatria a um novo patamar. Nos dias de hoje, nós não poderíamos afirmar com certeza qual seria a média de pessoas que são internadas ou que buscam auxílio porque têm transtornos mentais ou porque possuam sinais da mediunidade e que muitas vezes podem parecer com um transtorno mental. O ideal mesmo é que as pessoas busquem um auxílio profissional e, sim, quando obtiverem um resultado positivo a respeito disso, sabendo que são sinais daquilo que se poderia chamar de mediunidade, ela então buscasse auxílio numa casa espírita bem orientada. Agora, Márcio, do ponto de vista aí, né, da medicina, acredito que seja difícil. A gente sabe que hoje em dia é difícil, né? Quer dizer, a medicina como um todo compreender, né, e até mesmo aceitar. Estou falando como leiga, não sei. Aceitar. Como é que seria isso, um médico, por exemplo, perceber ali, né, que a pessoa está tendo alguns sinais de mediunização, ou até mesmo, quer dizer, ainda que não acreditem, mas conseguem ver que há algo além feito um certo encaminhamento? Claro que não, né? Como é que é a posição do médico, no caso o seu, nesse sentido? Sim, não são todos que vêm, não são todos que fazem. Alguns médicos, eles esquecem completamente a parte religiosa e separam muito a medicina com a religião. Mas muitos médicos conseguem fazer uma integração dos dois, percebendo que um está ligado ao outro, principalmente no espiritismo. As doenças psiquiátricas têm uma relação bem grande com causas espirituais. E aí, nesse caso, nós encaminhamos, nós não encaminhamos, mas nós sugerimos um tratamento espiritual, respeitando a religião que a pessoa tenha, que o tratamento seja espírita, que seja católico. Sandra, hoje, inclusive a Associação Médico Espírita trabalha muito essa questão da saúde mental e espiritualidade, né? Um dos temas que eles têm feito seminários, simpósios, enfim. Como é que a gente vai poder perceber essa questão o limiar entre a mediunidade e transtorno mental? Às vezes tem casas espíritas que acabam se excedendo no sentido, não, tudo é mediunidade, o que é um erro, né? E acaba querendo suspender remédios, tratamentos.
tratando só a questão como se fosse mediunidade, mas também há o outro risco de achar que é só transtorno mental e muitas vezes tem um médium ali precisando. Como é que a gente pode, até para as pessoas que estão nos assistindo, né, que estão nas casas espíritas, tratando, encontrando pessoas todos os dias nesse nível, como é que a gente pode trabalhar e perceber isso de uma maneira mais, vamos dizer, equilibrada? Buscando auxílio na própria doutrina e no equilíbrio, né? Os excessos sempre fazem mal. Então, retomando Bezerra de Menezes, ele nos diz que, inúmeras vezes, as pessoas que têm transtorno mental podem apresentar mediunidade. Especificamente, nunca poderíamos afirmar com certeza o limite de uma pessoa que tem um transtorno mental, mas quem nos garante que, digamos, num surto psicótico, aquela pessoa, aquele indivíduo, também não está tendo uma vidência, não está tendo um quadro mediúnico, um processo de influenciação. Nada nos garante isso com 100% de certeza. O que nós poderíamos colocar é que nem tudo é mediunidade e nem tudo é só transtorno. No caso que podemos elucidar, Bezerra de Menezes, sendo consultado pela médium Ivone Pereira, de uma pessoa de grande movimentação na doutrina espírita do Rio de Janeiro, tratava da esposa durante 12 anos como um processo obsessivo pernicioso. Nunca conseguiu cura. Até o momento em que Ivone foi chamada, e ela então chamou seu guia, Bezerra de Menezes, que disse simplesmente a seguinte orientação: não se trata de um processo obsessivo, trata-se de uma doença mental que deve ser levada para uma clínica médica. Tão logo a esposa desse companheiro do movimento espírita foi levada a uma clínica de saúde mental, a esposa se recuperou prontamente. Um belo exemplo. Né? Um belo exemplo ditado a nós por Bezerra de Menezes, que era espírita. Então nós podemos ir por extremos, nós temos sempre que avaliar. Além de tudo, o próprio Bezerra de Menezes nos diz que a medicina foi colocada na Terra por Deus. Então, ela tem o seu valor, ela tem o seu peso. Por isso, nós devemos sempre fazer uma avaliação médica profissional e também fazer um tratamento conjunto, uma observação espiritual. Com certeza. E nenhuma casa séria vai pedir para as pessoas suspenderem o medicamento que está tomando se foi prescrito pelo médico, né? A casa bem orientada jamais prescreve suspensão de tratamento médico. Com certeza. Somente as casas que fogem da orientação séria, porque querem se tornar gurus. Mas nós não temos a liberdade nem o direito de suspender um tratamento médico, porque justamente não sabemos qual o limite entre os sinais da mediunidade e os sinais do transtorno, ou quando os dois caminham conjuntamente. Até porque um processo obsessivo pode causar lesões, tanto quanto um transtorno mental também pode ter um quadro obsessivo. E aí tem que ser tratada de uma forma conjunta e equilibrada. Conjunta e equilibrada, sempre. Com certeza. Então, beleza. A gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí. Você gostaria de ajudar a expandir o espiritismo na TV? Então aí vai a dica. Você se torna sócio do Clube Amigos do Espiritismo e ajuda a levar a mensagem espírita a muito mais corações. Além de contribuir com este grande desafio, você ainda ganha brindes exclusivos. Uma revista que vira pôster e 2 DVDs todo mês na sua casa, com documentários, animações e videoaulas. Então, o que você está esperando? Acesse www.amigosdoespiritismo.com.br, faça seu cadastro e participe! Estamos de volta com o programa Direto ao Ponto, hoje falando sobre transtornos mentais. Agora, Márcia, eu queria só esclarecer um ponto aqui, o seguinte, que mediunidade, obviamente que ela não é considerada um transtorno mental, né? Não, não é. Mediunidade não é doença mental, mediunidade não pode ser vista como doença mental. Embora, Sandra, você acha que algumas pessoas ainda confundam, antigamente mais, hoje ainda confundam, algumas pessoas confundam? Confunde, e muitas vezes o próprio Chico, né, foi pesquisado, averiguado, o grande médium Peixotinho foi avaliado, inclusive até pela NASA, né? Mas muitas pessoas tentam encontrar na mediunidade um componente patológico que não existe, e o próprio CID, que é o Código Internacional de Doenças, ele considera que o sujeito
num estado de vivência da sua religiosidade, ele não pode ser visto como um ente patológico. Então, o exercício da mediunidade não torna a pessoa um doente mental. Jamais Márcio, poderia ser visto assim. Márcio, eu queria trazer uma questão seguinte. Na questão dos transtornos mentais, qual o grau de interferência espiritual que pode existir? Que veja só, a gente sabe que, de modo geral, a própria psiquiatria, ela é materialista, vamos dizer assim, né? Nem admite sequer a existência, às vezes, do próprio... a ciência como um todo, é ainda muito materialista. Ainda que esteja avançando, hoje é um pouco diferente, há correntes aí dentro da ciência que já admite as influências espirituais no que diz respeito, por exemplo, a essa questão que nós estamos tratando. É possível dimensionar isso, quer dizer, a obsessão, quer dizer, a influência de um espírito sobre uma pessoa que possa provocar exatamente o transtorno mental? Ou em que grau que isso pode ser quantificado? É muito difícil de mencionar. Nós sabemos que nós sabemos que existe. Né? Nós sabemos que a obsessão pode ser uma obsessão tão intensa que cause danos no corpo da pessoa e que isso acabe levando a doenças. Né? Nós sabemos que tem pessoas que encarnam também já com predisposições a doenças, isso vindo de outras vidas, mas é muito difícil nós conseguirmos separar o que realmente é obsessão ou se é alguma dificuldade que a pessoa vivencia na própria vida dela. Mas com certeza uma pessoa que já tem geneticamente ou que adquire esses transtornos e que advindo a uma obsessão, isso acaba se agravando mais ainda. Quer dizer, uma coisa está relacionada à outra, não é, Sandra? Antes eu gostaria só que você explicasse por que é a obsessão. A obsessão é a intervenção de um espírito, a influência de um espírito sobre outro. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, na coletânea de preces para os obsidiados, ele fala textualmente que é a influência de um espírito mau sobre outra pessoa. Esse mal nós colocaremos aí um espírito ignorante a respeito das leis de Deus ou da sua própria situação. Então, a obsessão, ela tem diversos graus e diversas formas de obsessão. Entre espíritos encarnados e desencarnados, ou de nós para eles, ou até entre nós também há. Porque nós sabemos, inclusive, que há pessoas que vivem processos de perturbação tal entre elas numa casa que geram transtornos mentais e muitas vezes são chamados de processos obsessivos entre encarnados, que dirá daqueles auto-obsessivos, que é quando a pessoa passa ela mesma a se anular ou se aniquilar psiquicamente, organicamente e espiritualmente. É o chamado processo de auto-obsessão. Mas a obsessão pode provocar o transtorno mental? Quer dizer, o transtorno que não existe passa a existir em função de uma obsessão? Uma obsessão grave que nós chegaremos... Então, nós temos a obsessão simples, que é a interferência rápida de um espírito, por afinidade, por aproximação. A fascinação, que é quando já há um certo domínio da psique do indivíduo e no exercício das suas tarefas. E a subjugação, que é o grau máximo da interferência espiritual, quando já há domínio completo da vontade, do subjugado, ou seja, da pessoa, por uma entidade externa, por uma mente que esteja ali justamente colocando o outro sob o seu jugo. Então, nesse caso, esses processos que, chamamos de obsessão grave ou subjugação, já chega no quadro das doenças físicas e dos transtornos mentais graves. Em muitos relatos na doutrina espírita, vamos encontrar casos de suicídio e casos de pessoas que se tornaram homicidas ou que tiveram a sua vida perdida através de um processo de influenciação grave. E aí a gente percebe claramente por que só a medicina não vai resolver o problema, né? Só medicamentos e terapia não vai resolver o problema. Não. Digamos que os tratamentos alternativos, e entre eles se enquadram os tratamentos oferecidos pelas religiões, seja a prece, a fluidoterapia, o passe, o magnetismo, todos eles são auxiliares e coadjuvantes importantes para o tratamento físico, mas principalmente para o tratamento da alma. Então, nós não podemos desprezar a medicina,
porque os remédios também atuam sobre o perispírito, e André Luiz nos chama a atenção no livro Evolução em Dois Mundos, que a farmacopeia humana interfere no processo obsessivo. Então, se a pessoa passa por um processo grave de influenciação espiritual, ela deve continuar ou procurar o tratamento psiquiátrico, porque aquela farmacopeia, os medicamentos que são dados, eles tanto interferem na mente do indivíduo subjugado, quanto podem também interferir na atuação do espírito obsessor. Então, esses dois tratamentos juntos têm um poder de cura muito grande. E aí até é difícil, né, para psiquiatras que acreditam, porque ele só, acredito eu, que sofre até um certo preconceito, né, dentro do meio, né, se ele quiser aliar essa... Mas a gente vai chegar, né, essa sociedade que vai compreender a alma humana, né, vai compreender que não é só o aspecto físico, né, material. Sim, vamos chegar no equilíbrio, né, nem um extremo de achar que é tudo material também. E nem achar que tudo é espiritual. Com certeza. É isso aí. Mais alguma consideração final que vocês gostariam de deixar aí para as pessoas de casa que estão assistindo? Eu acho que o importante ficou, que é nós tentarmos chegar sempre no equilíbrio na vida da gente, sempre no equilíbrio. Nós podemos tirar desse programa de hoje que o equilíbrio e o bom senso devem sempre reinar quando se trata, né, de estar com uma pessoa que apresente algum tipo de sofrimento nessa direção. E aí, no caso das casas espíritas, sempre o bom senso, né? Nem tanto lá dizer, suspender os remédios, mas também nem só tratar espiritualmente, quer dizer, esse bom senso tem que existir sempre, né, Sandra? Tem que existir sempre. É importante, as casas espíritas não precisam de profissionais no atendimento fraterno, no acolhimento de quem chega à casa espírita. Senão, nós teremos que recrutar um batalhão de profissionais da saúde mental. E não é isso. A casa espírita, nós temos que ter pessoas que conheçam a doutrina espírita, porque é ciência, filosofia e religião. E juntando tudo isso, nós vamos ter, quem sabe, uma sociedade de regeneração. Com certeza, e mais equilibrada. Obrigada a todos pela participação aqui no programa. Obrigada a você pela companhia. Até mais. Que vai melhorando com o tempo. Essa tristeza vai melhorando, vai desaparecendo. Enquanto numa doença mental isso não acontece. A tristeza não vai embora. Um parâmetro de comparação, como é que a gente pode dividir isso, né, Márcio? Assim, todo mundo pode sofrer em qualquer época da vida um transtorno mental. Sim. Porque todos nós estamos suscetíveis a perdas. Né? Então, o transtorno mental, a gente costuma usar uma metáfora para esclarecer o seguinte: o que é um transtorno? Imagine que determinado hábito, determinada situação na sua vida, ou no próprio julgamento a respeito de si e dos outros, você considere esse sentimento ou esse tipo de emoção como um tijolo. Quanto mais tijolos você colocar ao redor de si, isso vai dando o grau do tipo de condição que a pessoa está vivendo. Chega um momento que ela pode ficar emparedrada. Isso é um transtorno. Então, porque dificuldade... A apresentadora está surtando. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2015, o número de pessoas que vão sofrer algum tipo de transtorno psiquiátrico será 15% maior.
Aqui no Brasil, esse tipo de doença representa a terceira maior causa de afastamento no trabalho. E esse é o tema de hoje do programa Direto ao Ponto. E para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o psiquiatra Márcio Drago e a psicóloga e palestrante espírita Sandra Ventura. Aqui ao meu lado, nosso colaborador de sempre, Jaime Lopes. Obrigada a todos pela participação. Márcio, gostaria de começar perguntando para você o seguinte: o que são esses transtornos mentais? Doença mental é uma alteração no comportamento, no pensamento, no sentimento das pessoas que levam a uma disfunção na vida delas. A partir dessa alteração que elas têm no comportamento, elas passam a não conseguir conviver bem com família, com o trabalho, com a vida social, com amigos, isso. Tá? E a maioria das doenças, nós comparamos isso com um estágio anterior de vida da pessoa que ela conseguia conviver bem. A depressão, por exemplo. Tem um parâmetro de equilíbrio, é isso? Aí saiu do equilíbrio, seria... A depressão, por exemplo, a pessoa via bem, tinha uma vida considerada normal, mediana, né? Por todos. E em um dado momento da vida começa a ficar triste e essa tristeza vai aumentando, e a pessoa começa a perder produtividade no trabalho, começa a se afastar da família, dos amigos, se isolar em casa. Quer dizer que existe uma escala, quando você fala de transtorno mental, existe uma escala entre uma ansiedade que se comprove até, enfim, até uma situação mais grave? Não são sintomas, desculpa, são sentimentos que todos temos, né? Todos, em algum momento da vida, ficamos ansiosos, todos, em algum momento da vida, ficamos tristes ou ficamos alegres. Tá? Mas é uma tristeza que vem e desaparece com o tempo. Né? Todo mundo fica triste quando uma pessoa próxima acaba falecendo. Tem motivos reais, né, para você ter essa tristeza. Mas é uma tristeza que